Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMinho. Neste episódio converso com Nuno Mota, vice-presidente da Associação Empresarial do Minho. Falaremos sobre a dimensão das empresas e dos desafios que daí advêm. Nuno, seja muito bem-vindo à Ruma. Obrigada por se juntar a nós neste podcast. Sendo o Minho, tal como o país maioritariamente composto por pequenas e médias empresas, quais é que serão os principais desafios nos próximos anos? Ou seja, quais são os novos desafios também que as PMEs enfrentam para crescer? Antes de mais, Liliana, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Antes de tudo, eu gostaria de começar um bocadinho pelo enquadramento macro. Portanto, nós vivemos em Portugal, se calhar, um período histórico em que, portanto, em termos daquilo que é a nossa dívida pública em percentagem do PIB, portanto, estamos neste momento abaixo dos 100%, portanto, isto é algo que deve ser realçado. Portanto, temos neste momento até provavelmente uma situação mais favorável que países como Espanha e França, portanto, a este nível. Isto é de realçar, tendo em conta onde estávamos há cerca de 10 anos, ou um pouco mais, portanto, com a Troika cá em Portugal. Neste momento vivemos uma situação diferente, portanto, e desse ponto de vista temos aqui se calhar um cenário que nos permite, portanto, olhar para o futuro de outra forma, não esquecendo que é importante manter este equilíbrio que conseguimos, este equilíbrio orçamental, portanto, que é bom ter contas certas, não devemos diabolizar isso, portanto, e a partir daí, se calhar olhar para o futuro e pensar o que é que nós podemos fazer. Isto porquê? Porque, olhando para os últimos 20 anos, Portugal cresceu em média 1% ao ano, portanto, é uma taxa muito incipiente em termos de crescimento. E portanto há algo que temos que pensar estrategicamente para mudar este cenário, não é? Pronto. Então, recuperando um bocadinho a sua pergunta, Portugal, aliás, de certa forma, como também o resto da Europa, com exceção da Alemanha, é composto, portanto, fundamentalmente por pequenas e médias empresas. Portanto, estamos a falar de uma percentagem quase de 99%, portanto, é muito, muito elevada. Eu não quero de todo diabolizar aquilo que é a capacidade de empreendedorismo e resiliência, sobretudo que vemos aqui no norte do país, portanto é notável a capacidade de adaptação, a quantidade de crises que o nosso tecido empresarial já conseguiu ultrapassar, portanto sempre com uma visão estratégica, sempre com capacidade de se readaptar, de se reinventar, e isso é absolutamente notável. Agora, a pequena dimensão também nos traz desafios. Portanto, traz desafios no acesso ao mercado de capitais, por exemplo, traz desafios de escala, de dimensão, portanto, porque em termos daquilo que é competitividade hoje em dia num mundo global, num mercado global, quanto maior for a nossa dimensão, quanto maior for a nossa escala, se calhar mais competitivos, se calhar, ou quase certeza mais competitivos conseguiríamos ser, e isso, portanto, quanto maior a dimensão, naturalmente, portanto, maior capacidade de conseguir apropriar valor existe, portanto, não há dúvidas quanto a isso. Não queremos, volto a referir, eu não quero diabolizar, portanto, a capacidade de empreendedorismo e aquilo que é o nosso tecido empresarial, mas se calhar estrategicamente podemos pensar no futuro que outras coisas se podem fazer para conseguir resolver esse tema ou olhar para o mundo de outra forma. Mas conseguimos resolver esse problema da baixa produtividade na economia com estas empresas ou precisamos de aumentar a importância das grandes e muito grandes empresas? Apesar de existirem em menor número. Sim, isso é uma pergunta difícil. Portanto, existem números que apontam, portanto, isso está, não é, portanto, é um facto em que as grandes empresas, portanto, por norma conseguem ser mais produtivas e pagar melhores salários, portanto, isso é um facto. Eu não vou, portanto, ser aqui nenhum comentário relativamente à questão fiscal, portanto, depois isso é outro tema que também tem bastante impacto naturalmente nesta questão, mas efetivamente as empresas maiores conseguem ser mais competitivas, mais produtivas, portanto, e no fim do dia pagar melhores salários, que é isso também que é importante para a criação de riqueza no país. Portanto, é um facto, a dimensão
traz outro tipo de vantagens. Agora, como é que nós podemos resolver isso? Não sei, portanto, eventualmente, quer dizer, acho que a tendência natural, portanto, e recentemente o Governo lançou um pacote de medidas, portanto, que ainda vão ser naturalmente alvo de muita discussão, mas nessas medidas, portanto, está lá muito explícito que uma das prioridades é aumentar a dimensão das empresas, portanto, e criar incentivos para operações de fusões, para operações de aquisições. Portanto, isso é um tema que está visto, que está identificado, portanto, e que naturalmente será uma prioridade, pelo menos, portanto, está evidenciado no programa de medidas de governo, para no futuro, portanto, conseguirmos fazer alguma coisa a esse nível. Falamos também de sustentabilidade, qualificações, tecnologia, que são fatores que se estão a impor na agenda destas PMEs. As organizações vivem tempos de maior exigência a nível competitivo e produtivo. Como é que estas PMEs têm reagido a esta pressão? Assim, eu acho que esse tema, sobretudo da sustentabilidade, ainda está muito no início. Claramente já devíamos estar muito mais avançados, todos nós, mas vai trazer, portanto, desafios muito, muito profundos para todo o tecido empresarial, porque em termos daquilo que é a massa crítica exigida para reportes que são, portanto, atualmente exigidos em termos de sustentabilidade, relatórios, portanto, tudo isso para pequenas e microempresas, portanto, com estruturas muito pequenas, naturalmente traz desafios muito grandes em termos daquilo que é a capacidade necessária para dar resposta a essas exigências. Por outro lado, portanto, há aqui também muito investimento que será necessário, né? Portanto, nós estamos só a falar de painéis, portanto, de painéis solares para em termos de produção de energia, para acelerar portanto, a descarbonização e tudo isso. É muito mais que isso, portanto, é o investimento todo que está associado, portanto, todo reestruturado o processo produtivo. Isto exige capital, portanto, e é um fator muito, portanto, que eu diria de quase deficitário naquilo que é o tecido empresarial, portanto, as empresas, por norma, têm estruturas de capital muito deficitárias. Mas apesar dessa injeção ou da necessidade dessa injeção de capital, a sustentabilidade pode impulsionar estas PMEs? Claro, sem dúvida, e eu tenho visto exemplos, mais uma vez, notáveis de empresas, portanto, com dimensão média ou pequena, que têm, portanto, alterado o seu produto, têm conseguido introduzir novas técnicas de produção, portanto, muito focados na inovação, portanto, na capacidade de ter produtos mais sustentáveis, de ter essa oferta para o consumidor final. A questão que eu coloco é, se conseguem com esta dimensão, imagine-se o que nós conseguiríamos, portanto, com a nossa capacidade, com a nossa resiliência, se estivéssemos a falar de empresas, portanto, de maior dimensão, 3 ou 4, vamos pôr um exemplo, 3 ou 4 players que atuem mais ou menos no mesmo mercado, se juntassem todo o seu know-how, toda a sua capacidade, imagine-se o que é que isso conseguiria fazer em termos de impulsionar a riqueza criada e, portanto, a capacidade de exportação num país. E quais são as vantagens competitivas da sustentabilidade empresarial? Hoje em dia, portanto, todos nós acho que estamos muito mais despertos nas nossas decisões de consumo, acho eu, portanto, de uma forma geral, estamos mais despertos, mais sensibilizados para aquilo que é a questão de sustentabilidade. Portanto, acho que nas nossas decisões de consumo, portanto, tendencialmente incorporamos mais essa questão da sustentabilidade. E quanto maior for a rapidez na readaptação, portanto, quanto mais rápidos formos a introduzir todas essas novas exigências e a pensar, portanto, na sustentabilidade como um todo, de uma forma sistematizada, maior valor vamos criar, portanto, mais competitivos vamos ser. E provavelmente, se calhar, conseguimos fugir naquilo que é a discussão pelo preço, mas sim por aquilo que é a qualidade do produto apresentado, incluindo na qualidade essa vertente já de sustentabilidade que claramente vai ser um tema futuro, já o é na realidade atual. Apesar de todas as dificuldades com a pandemia, com a subida de custos, o tecido empresarial tem resistido melhor do que o que se esperaria?
como sempre, portanto... Aliás, há pouco referia, sim, não é? Exatamente. A questão de o Norte saber adaptar-se às circunstâncias e encontrar soluções. Pronto, eu vou-me repetir, mas é notável a capacidade que o tecido empresarial, sobretudo do Norte, que eu conheço melhor, portanto, a resiliência e a capacidade de adaptação a novas circunstâncias de mercado. E claramente, portanto, tem-se visto que essa capacidade existe e que esse processo tem acontecido. Agora, volto a repetir a questão, uma questão retórica que coloquei há pouco, que é, se nós conseguimos assim, com uma empresa dessa dimensão, imagine se conseguiríamos se houvesse, portanto, uma maior dimensão, portanto, uma escala maior. Acho que conseguiríamos ainda muito mais sucesso do que o que temos atualmente. Apesar disso, 60% dos responsáveis por PMEs diz não ter interesse em exportar, de acordo com o barómetro da PME Magazine 2023. Parece-lhe que falta ambição ao nosso país e aos nossos empresários? Eu não iria tanto por aí. Eu acho que existem um conjunto de incentivos ao crescimento, nomeadamente em termos daquilo que são obrigações de reporte, todo um conjunto de obrigações burocráticas portanto, e de outros termos, que eu acho que criam desincentivos para que haja um assumir de uma missão maior, portanto, de olhar para o mercado global e não para o nosso mercado regional, portanto, ou o mercado aqui mais do país ou mais periférico. Portanto, claramente, eu acho que também há neste momento uma nova geração, portanto, de empresários que vêm, de certa forma, com ideias novas, já foram formados e já cresceram a olhar para o mundo, não, portanto, só para Portugal, mas de uma forma mais global. E eu acho que essa geração vai já portanto, trazer novas ideias e se calhar já olha para as coisas de uma forma diferente. Mas eu acho que também, desse ponto de vista, será necessário repensar, atualmente olhar para esses desincentivos, portanto, o que é que condiciona essa falta se calhar, de ambição. Eu não chamaria falta de ambição, mas, portanto... Essa barreira existente, portanto, e acho que isso é importante olhar também de forma estratégica e eu julgo que o Governo já está a criar, ou tem isso em conta, num conjunto de medidas que está a criar, mas claramente é uma barreira que tem que ser refletida, portanto, e analisada e pensar que de forma é que se pode querer crescer mais, olhar para o mercado de uma forma global e não tão regional. Não é? Nuno, fomos falando ao longo da nossa conversa em vários pontos sobre o déficit da competitividade que existe ao nível empresarial em Portugal. Como é que isto se resolve? Como é que podemos incentivar a competitividade, a produtividade das nossas empresas? Por um lado, claramente, portanto, há uma questão aqui que eu acho que pesa bastante, mas sobre a qual eu não vou falar, que tem a ver com a fiscalidade sobre os salários, portanto, eu acho que esse é um tema, mas por outro, portanto, eu volto ao mesmo, tem a ver com dimensão, né? Portanto, tem a ver com escala. Quanto maior for a nossa escala, quanto maior for a nossa dimensão de produção, maior, portanto, tendencialmente será a nossa produtividade. Portanto, isto leva-nos aos temas estruturais, portanto, temos que aumentar a nossa capacidade de investimento de capital, portanto, temos que renovar os nossos equipamentos, temos que provavelmente, se calhar, olhar para novos mercados e em vez de os abordarmos sozinhos, encontrar parcerias, joint ventures com outros players que possam também ter interesse. Portanto, se não formos àquelas, portanto, operações de fusão para criar dimensão, pelo menos pensar de uma forma mais colaborativa, olhar, portanto, mais para os nossos parceiros e de que forma é que podemos encontrar parcerias para alavancar o nosso negócio, para aumentar a nossa escala, para no fim do dia termos mais, portanto, produtividade e mais eficiência. E isso vai permitir pagar melhores salários e reter o talento, em Portugal, que é também um dos aspectos muito importantes, claro, do ponto de vista empresarial. Claro, é um tema, portanto, é neste momento um grande desafio para o tecido empresarial, mas lá está, eu acho que, por exemplo, as grandes empresas têm maior facilidade em reter talento, não é? e conseguem criar maiores desafios para os seus colaboradores. Portanto, eu acho que é um bocadinho por aí. Portanto, a palavra é sempre a mesma, dimensão,
Dimensão permite escala, permite maior eficiência, permite maior capitalização e permite maior preparação para lidar com os desafios que temos atualmente, portanto, que incluem neste momento novos temas que já deviam estar incorporados há muito tempo, como a descarbonização, portanto, a eficiência energética, portanto, e a sustentabilidade. Não é? Eu acho que tem tudo a ver com escala, com dimensão. Não é? Muito bem, Nuno, muito obrigada por se juntar a nós no podcast de hoje. Muito obrigado. E é assim que fechamos mais um Negócios à Lupa pela AE Minho. Regressamos na próxima semana com um novo tema e outro convidado. Até lá. Negócios à Lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.